Amor e Traição. Pelo Espírito, Jair dos Santos. Psicografia de Humberto Fabri. Sinopse. Que acontece com o espírito que quer reencarnar, mas é abortado? Como age, após a morte, aquele que se descobre traído? Caio e Júnior, dois jovens amigos, envolvem-se com a Luciana, uma rica e mimada garota, filha de um político influente e oportunista. Quando Júnior desencarna, ainda em processo de aprendizado, cultiva um sentimento de traição que o leva a perseguir os jovens amigos, associando-se a entidades ignorantes que incitam a prática do mal. Sua esperança surge com a chegada da benfeitora espiritual Alzira, que realizará um trabalho de amor e luz para afastar todo e qualquer tipo de sentimento obsessivo daquela pobre alma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pelo simples fato de o homem duvidar da vida futura, os seus pensamentos ficam limitados à vida terrestre. A incerteza sobre o seu futuro o faz prisioneiro do dia a dia. Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Laços de amizade. Lili, é impressionante como Caio e Júnior se dão bem, não? Realmente, querido. São mais que amiguinhos. Parecem verdadeiros irmãos. Gêmeos univitelinos eu poderia dizer. Também sua amizade com o Álvaro, pai de Caio, é desde a infância, não? Você sabe como é a vida no interior, Lili. Apesar de nossa cidade ter crescido, ainda mantém determinadas características de uma comunidade pequena. Todo mundo se cumprimenta e se conhece. Eu creio que esses laços de amizade, se fosse possível, poderiam ser genéticos, porque a família do Álvaro era vizinha da nossa. Fomos criados praticamente juntos. A diferença de idade é de apenas 1 ano. Sou o mais velho. Desde a nossa infância, fazíamos planos para nos tornarmos sócios em algum empreendimento. Claro que eram sonhos infantis. Uma hora íamos montar uma companhia aérea, em outra oportunidade, construiríamos navios. Bastava folhear alguma revista e encontrar uma propaganda diferente, que lá íamos nós, com nossa imaginação fértil. Montar um estaleiro morando em uma cidade no meio do estado, realmente, essa foi a melhor de todas que eu ouvi, completou sorrindo Lili. Veja você. No final, acabamos sendo sócios em um restaurante, vendendo comida, quando um dia cheguei a pensar em ser um astronauta, motivado por minhas fantasias. Coisa de pisciano, dizem. Eternos sonhadores, meu querido. Você, sempre lógica, Lili. Sempre com os pés no chão. Também, morando do lado bacana da cidade, tinha tudo ao seu dispor, disse Roberto fazendo xiste. Dei uma chance para você, que era pobrezinho, e como uma princesa, casei com o sapo. E eu caí foi no encanto da bruxa. O casal se abraçou demoradamente, vivenciando aqueles momentos de descontração e alegria simples e verdadeira, admirando a beleza da amizade que ganhava fortes contornos a cada dia entre o filho querido e seu fiel amiguinho. Os amigos espirituais da outra dimensão também se rejubilavam, por saber que as reencarnações vitoriosas, para a grande maioria dos espíritos que se encontram em expiação e provas, são voltadas para a construção do relacionamento calcado no respeito e no amor. Somente na solidificação do amor, através do exercício continuado, encontraremos a alavanca de sustentação para as missões importantes do porvir, onde nossa família se amplia, alterando sua posição parental, para entrar no verdadeiro âmbito cósmico. No entanto, o fato de nos encontrarmos entre amigos de outras eras não significa que as provas referentes aos ajustes de relacionamento deixem de existir. Elas se farão presentes quando necessárias e será imprescindível um esforço individual ou, dependendo do caso, também coletivo, para sua superação. Os anos passaram rápido e os dois amigos de infância encontravam-se agora em plena juventude, preservando a riqueza da amizade, cujo valor é incomensurável,
constituindo-se um dos tesouros mais valiosos que acompanham a evolução do espírito. Tesouro constituído de diamantes do amor, que são as verdadeiras riquezas que podemos e devemos acumular, conforme recomendado pelo Mestre Jesus. Júnior e Caio gradativamente assumiam o gerenciamento do restaurante, apesar de alguns desacertos com os pais. Situações normais dos choques entre gerações. Os jovens, com o costumeiro dinamismo, queriam fazer modificações em algumas estruturas tradicionais. Seria lógico supor que os pais oferecessem alguma resistência, porém, os resultados acabavam por atender a todos. Caio era o mais impulsivo e estava sempre buscando novidades, enquanto Júnior costumava ponderar para que não ocorressem colisões com os interesses dos genitores. De uma maneira ou outra, o negócio prosperava há muitos anos. O cardápio bem variado atendia os mais diversificados gostos, e as famílias envolvidas, bem como os funcionários do restaurante, viviam felizes, dentro do possível. Capítulo 2. Espírito rebelde. Júnior, com sua natureza mais tranquila e ponderada, ao prestar o vestibular, deu preferência para a área de humanas, e foi um dos primeiros colocados na universidade da cidade vizinha, atendida por linha de ônibus regular, cuja viagem não consumia mais do que 30 minutos. Caio, por sua vez, nunca teve muita vocação para o estudo. Em grande parte do período escolar necessitou de auxílio do amigo, que se esforçava para que ele não fosse reprovado. Tendo um estilo mais folgazão, Caio preferia o futebol e os namoricos a frequentar as aulas com regularidade. De temperamento impaciente, não raro envolvia-se em discussões e contendas. Quando Júnior procurava amenizar as situações ao encontrar Caio irritado, este dizia ao amigo que não gostava de perder. Aliás, para ele, ninguém era lembrado por ficar em segundo ou terceiro lugar. Como torcedor inveterado de um grande time da capital, costumava escolher uma data ao acaso e perguntar para o amigo: "Diga-me, Júnior, quem foi o segundo colocado no campeonato nacional no ano de 1960? Não tenho a menor ideia. Você me sai com cada uma. Viu só? Segundo colocado, vice disso ou daquilo, geralmente ninguém sabe ou dá importância. Acorda, cara, o mundo é dos vencedores e não dos perdedores conformados, que vivem pregando que ganhar ou perder não importa, o que vale é competir. Essa é uma das expressões mais medíocres que eu já ouvi. Desisto, Caio. Juro que minha intenção com você, solicitando mais paciência e equilíbrio, é para o seu próprio bem. Como seu amigo, me preocupo contigo. Valeu, Júnior." Caio não dava a oportunidade para que o amigo continuasse com seus argumentos, por mais razoáveis que eles pudessem ser. A rigor, tinha a verdadeira ojeriza em ser contrariado, com atitudes por vezes muito semelhantes às das crianças birrentas. Contudo, apesar das diferenças, a amizade entre os dois rapazes se fortalecia com o passar do tempo e do trabalho que realizavam com seus pais. Júnior frequentava as aulas na universidade no período matutino, retornando à sua cidade logo após o almoço. Dessa maneira, sua responsabilidade no restaurante era o turno do jantar, o que lhe permitia um pouco de tempo na parte da tarde para atender os deveres de casa e rever a matéria dada pelos professores em cada manhã. Foi no final do primeiro ano letivo que o Júnior conheceu e iniciou o namoro com Luciana, aluna do penúltimo semestre de administração. Era nascida e criada na cidade onde se localizava a universidade, sendo a filha única do prefeito, que se encontrava no início de seu segundo mandato. Seus pais vinham de família agropecuarista, e eram considerados os maiores exportadores em seu ramo de negócio no país. O relacionamento entre os jovens foi sendo fortalecido gradativamente, contrariando Caio, que demonstrava um misto de inveja e ciúme. Por manter seu gênio pouco voltado a aceitar e dividir, em sua opinião Luciana invadia e roubava-lhe a atenção do amigo. Espírito rebelde,
Caio reencarnara com o amigo para que tivessem mais uma oportunidade de reajustes com a experiência da convivência. Júnior, por ser um pouco mais paciente, fazia suas tentativas de orientá-lo e, desta forma, alterar, pelo menos em parte, o comportamento agressivo, desequilibrado e egoísta daquele que fora seu irmão em existência anterior, com quem houvera se desentendido por razões mesquinhas. Ambos encontravam nos pais o exemplo benéfico das criaturas mais evoluídas moralmente. Receberam educação simples, contudo, de uma ética inabalável. Principalmente para Caio, estar diante de pais mais equilibrados reduzia em muito seus arroubos inferiores. A lógica do ensinamento expresso na codificação espírita, especificamente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, item 19, diz: os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons, e pelos cuidados que recebem. Este ensinamento fazia sentido absoluto em relação ao jovem rebelde. Capítulo 3. Cinismo e inveja. Com as férias de final de ano aproximando-se, Caio mantinha a esperança de que Luciana não passaria de uma simples e rápida aventura na vida do amigo. Com o seu estilo centralizador e interesseiro, entendia que a distração de Júnior poderia trazer consequências negativas para o negócio das duas famílias. Caio tinha certeza de que logo toda a empolgação demonstrada pelo companheiro de infância iria se esvair, principalmente quando tomou conhecimento de que Luciana viajaria para a Europa na companhia de seus pais. Eles passariam praticamente o mês de dezembro inteiro visitando os países daquele continente. A viagem seria em alto estilo, graças às possibilidades financeiras da família. O Natal e o Réveillon seriam comemoradores em Paris. Nos seus devaneios egoístas, bem ao estilo daquelas pessoas que acreditam que o mundo gravita em torno de si mesmas, Caio perguntava-se: o que uma garota já praticamente formada e rica iria querer com um simples estudante herdeiro de pequeno restaurante da cidade vizinha? Aquele fogo da paixão inicial, que Júnior mantinha, com certeza iria se apagar mais rápido do que seu amigo poderia supor. Em muito breve tempo, a moça seguiria seu rumo e tudo voltaria a ser como era antes. Com o término do ano letivo, Caio, impaciente e um tanto invejoso, ao ficar sabendo que o amigo iria encontrar-se com Luciana para se despedir antes da viagem dela, resolveu, de forma um tanto cínica, fazer seu questionamento. Júnior, como seu amigo, preocupo-me bastante com você. Sabe disso, não? Sim, Caio, eu sei disso. Eu também, mas o que está acontecendo? É em relação ao seu namoro. O que tem ele? Bem, não que eu queira me meter em sua vida, no entanto, você não acha que está apaixonado demais por essa menina? Às vezes, nós nem sequer percebemos o quanto mergulhamos de cabeça em determinados relacionamentos, e podemos rapidamente nos decepcionar. Aonde você quer chegar? Pela condição social e financeira de Luciana, conforme você me contou, acredita mesmo que o pai dela irá aprovar o seu namoro ou algo mais sério entre vocês? Caio, no momento não estou preocupado com isso. Nosso relacionamento mal começou. Diria até que somos mais amigos que namorados. Amigos? Você não tem relações com ela? Alto lá, Caio. Isso é muita intimidade, não? Eu não saio perguntando sobre os seus namoricos. Não pergunta porque eu conto tudo, seu trouxa. Entre amigos não é necessário manter segredos. Estou perguntando porque a única pessoa que você namorou na cidade foi a Neide, e ninguém mais. Falta experiência para você nesse terreno, e eu tenho de sobra. A Neide nem foi minha namorada, Caio. No entanto, eu agradeço a sua preocupação, e você pode continuar sossegado, que eu tenho muito respeito por Luciana e não irei me envolver sem os cuidados necessários, evitando qualquer embaraço, tanto para mim, como para ela, principalmente. Cara, não precisa ficar nervoso. É que gravidez pode ocorrer em qualquer relacionamento, não?
Eu sei bem disso, já estou crescidinho, Caio. Todavia, repito, fique tranquilo, porque, quando acontecer, se é que vai acontecer, tomarei os cuidados necessários. Caio disfarçou fazendo tipo para não demonstrar que o rumo que a conversa estava tomando não era do seu agrado, porque, no auge de seu comportamento invejoso, sentia-se diretamente prejudicado. Procurando ser mais brando, sentindo-se perdedor naquele momento, completou, cínico. Desculpe por eu gostar tanto de você, meu irmão. Às vezes, não me controlo, infelizmente. Fique tranquilo, Caio. Perdoe-me se fui rude em algum instante, ok? Certo. Fico feliz que entre nós tudo sempre acaba bem, Júnior. Venha cá, meu amigão, e me dê um abraço. Enquanto se cumprimentavam, Caio, extremamente frustrado, pensava. Vou engolir este sapo desta vez, bonitão, mas não pense que será sempre assim. Capítulo 4. O acidente. Apesar do choque reencarnatório e da educação serem elementos ativos na redução ou, por vezes, até na eliminação de certas tendências, Caio demonstrava o quanto necessitava de assistência de seus benfeitores espirituais para melhorar-se. Assistência essa que não era aceita pelo seu gênio explosivo e negligente em relação aos valores do espírito imortal, sendo desperdiçada a grande maioria das oportunidades oferecidas, fosse na família ou mesmo na amizade que mantinha com Júnior. A natureza não pode dar saltos, o que se constituiria em violação ao direito da liberdade de escolha do espírito. Aqueles, portanto, que resistem à utilização dos valores reais que se encontram em potência em todos nós, e que herdamos em caráter definitivo de Deus, poderão opcionalmente entrar na metodologia da dor, que experimentamos quando utilizamos mal nossa liberdade. Isto geralmente ocorre quando negligenciamos o potencial de que somos possuidores. Obviamente, o DNA divino em cada um acabará prevalecendo dentro de sua lógica. Seremos bons, demore o tempo que for necessário, porque o mal é mera ilusão de quem vive na ignorância a respeito de si mesmo. Tanto Júnior quanto Caio contavam com certas facilidades, porque não experimentaram as agruras dos anos do início da sociedade de seus pais, que só após muitas lutas alcançaram o equilíbrio para a manutenção do negócio, pois nos primeiros tempos as despesas em determinados momentos eram maiores que a receita. Finalmente, o restaurante conquistara grande clientela e gozava de prestígio na cidade, servindo de referência para os empreendedores interessados em entrar no mesmo ramo. Lili, a mãe de Júnior, já conversava com o marido no sentido de comprarem um veículo para o jovem. Isso facilitaria as suas viagens para a cidade vizinha, reduzindo inclusive o tempo despendido com a espera do ônibus para seu retorno, após o término das aulas. Seria um ganho de tempo considerável, que poderia ser melhor utilizado no trabalho do jovem no restaurante. Roberto, um tanto resistente a princípio, acabou cedendo e conversando com o sócio, que além de apoiar a ideia decidiu incluir Caio no benefício. Os veículos poderiam ser comprados pelo próprio restaurante. Os rapazes já possuíam carta de motorista, mas só dirigiam esporadicamente os carros que pertenciam aos pais. Os sócios decidiram que viajariam até a cidade vizinha, onde duas grandes lojas de comercialização de veículos estavam instaladas. Comprariam carros usados num primeiro momento, para não investir em grande quantidade de capital, mas, sem dúvida, já seria um ganho significativo para os dois rapazes. Sairia no dia seguinte bem cedo e na volta faria uma surpresa para os filhos, até porque os rapazes já contavam com idade e responsabilidade suficientes para possuírem seus próprios carros. Na manhã seguinte, Álvaro foi apanhar Roberto para a curta viagem. O percurso entre as cidades foi coberto rapidamente e o negócio com os dois carros não demorou a ser realizado. Ficou acertado que a loja enviaria os veículos no dia seguinte, para a surpresa a ser completa. Na viagem de retorno,
Os amigos foram surpreendidos por forte temporal. Aquele verão estava trazendo mais chuva que o normal, quando comparado aos anos anteriores. Roberto, um tanto mais precavido, sugeriu que Álvaro estacionasse o veículo em local seguro, em virtude da visibilidade estar muito comprometida. A chuva não dava mostras de que iria diminuir, e a estrada sendo de mão única, isso aumentava significativamente o risco de derrapagem ou até mesmo de uma colisão com outro veículo que trafegasse em direção contrária. Álvaro achou a sugestão de Roberto muito razoável e, diminuindo, começou a procurar alguma saída da estrada, já que o único posto de gasolina onde poderiam parar em segurança estava relativamente distante do local onde se encontravam. Apesar da estrada ser conhecida, era extremamente sinuosa e os dois amigos não poderiam cometer nenhuma negligência com um tempo daqueles. No entanto, algo inusitado surpreendeu-os. Ao fazerem uma curva, encontraram à frente dois caminhões emparelhados. O motorista de um deles, fazendo uma ultrapassagem incorreta e criminosa, invadira a pista contrária. Roberto só teve tempo de gritar: Álvaro, vá para o acostamento. O amigo, com destreza, jogou o veículo para o acostamento. No entanto, não contava que o motorista irresponsável faria o mesmo. A colisão foi inevitável e de grande proporção. O veículo onde estavam os dois sócios praticamente entrou debaixo do caminhão. A porta do passageiro abriu na colisão e o cinto de segurança não ofereceu resistência suficiente para segurar o corpo de Roberto, que foi lançado com violência para fora, enquanto Álvaro ficou preso nas ferragens. O motorista do caminhão que causara o acidente, com receio de assumir a responsabilidade por sua atitude negligente, fugiu sem prestar o socorro necessário às vítimas. O atraso foi fatal para Álvaro, que desencanou no local, e também para Roberto, que, devido à quantidade de sangue perdida pelos diversos ferimentos, chegaria ao hospital sem vida. Capítulo 5. Socorro necessário. Os parentes e amigos na dimensão espiritual se movimentaram em caráter de urgência para socorrer Roberto e Álvaro. Os dois se encontravam inconscientes, e foram encaminhados à instituição de assistência especializada para acidentados. Apesar de os amigos sempre terem sido pessoas éticas, responsáveis e cumpridoras de seus deveres, devotadas ao trabalho e à família, chegavam ao plano espiritual traumatizados. Por manterem as questões espirituais no campo meramente social, demandaria maior prazo para serem esclarecidos sobre a nova fase da vida. Naturalmente, dentro do amor do Pai, todos são atendidos, a violência não faz parte de suas leis, e o indivíduo é esclarecido de acordo com o grau de sua compreensão. Senão, como seriam tratados os nossos irmãos que na presente existência não aceitam a vida após a morte, ou aqueles que, mesmo aceitando a sobrevivência do espírito, desenvolvem apenas uma acanhada visão sobre a maneira como esse processa a continuidade da existência? E os imediatistas apegados às questões materiais ilusórias? Qual destino os aguardaria? Contudo, a bondade infinita do Senhor abriga a todos, sem exigência de entendimento imediato, como Jesus exemplificou quando disse ao momento supremo na cruz, ao afirmar que estávamos longe de saber o que estávamos fazendo. Logo, como verdadeiras crianças espirituais, recebemos de acordo com a maturidade ou a falta dela. A notícia chegou às famílias como um choque de enorme proporção. A aceitação ainda muito incipiente das verdades espirituais levou a maioria dos envolvidos ao supremo desespero. Júnior, um tanto mais ponderado, recebia de sua mentora espiritual a inspiração adequada para amenizar o impacto tanto em seus familiares como em seu amigo, para que o controle pudesse ser razoavelmente mantido. No entanto, por lidar com os aspectos religiosos de forma semelhante à de seus familiares, ele bloqueava mentalmente grande parte da assistência que lhe era dirigida. Sua mentora, Alzira, analisando a situação descontrolada,
Solicitou auxílio direto à instituição a qual se mantinha vinculada na dimensão espiritual, no que foi rapidamente atendida pelo dirigente responsável. Alzira, que alegria em revê-la. Recebi o seu recado e estou à disposição. Como posso auxiliá-la? Obrigada por me receber, Giuseppe. Trata-se de meu tutelado, que, diante das difíceis provas pelas quais vem passando, está se deixando levar por emoções desequilibradas, bloqueando a maior parte da assistência prestada. Entendo sua preocupação. Ela de fato faz todo sentido. Como somos responsáveis por esses dois grupos familiares, que partiram daqui para a presente experiência, estou designando Clarice e Clemente, nosso jovem estudante, para acompanharem você e Jeremias no atendimento imediato. A propósito, Alzira, você já falou com o Jeremias? Rapidamente, informando que viria tratar do assunto com você. Todavia, o mentor de Caio disse-me que seu pupilo não aceita qualquer sugestão de sua parte, ou melhor, foram poucas as vezes que aceitou alguma delas. Infelizmente, o envolvimento de Caio com entidades desequilibradas se acentua cada dia, apesar do esforço do seu mentor em tentar reverter a situação. A liberdade de escolha é respeitada, mesmo que ela seja equivocada. Sim, Giuseppe. Mesmo assim. Bom. Vamos agora mesmo ao encontro de nossos irmãos, para tratarmos da nossa estratégia de abordagem em favor dos nossos queridos tutelados, orientou o dirigente. Clarissa, Clemente e Jeremias já se encontravam reunidos em sala reservada na instituição, aguardando Giuseppe e Alzira. Cumprimentaram-se breve e respeitosamente e iniciaram as tratativas relativas aos próximos movimentos em benefício dos grupos familiares. Concluíram que o melhor a ser feito naquele momento, após a realização das exéquias, seria aumentar o trabalho de maneira a ocupar as mentes e os corações dos familiares envolvidos, não dando ensejo à manutenção prolongada da dor, evitando quadros depressivos e doentios, desnecessários naquela altura dos acontecimentos. Quando encerrada a reunião, Clemente, que integrava o grupo na condição de aprendiz, perguntou: Amigos, se for conveniente, vocês poderiam me esclarecer a respeito do item central das nossas ações de assistência? Clarissa adiantou-se informando. O trabalho sempre será o sagrado medicamento receitado pelo Mestre e para todos nós, como podemos constatar nos registros do evangelista João, em 5:17, quando Jesus ensina: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Dessa forma, Clemente, vamos estimular os amigos, parentes e clientes a aumentarem a frequência ao restaurante durante os primeiros dias de atividades dos familiares de Roberto e Álvaro. Mas, forçaremos as pessoas? De maneira alguma. Simplesmente trabalharemos no campo da sugestão. A qualidade nos serviços prestados pelo negócio gerido por ambas as famílias já foi alcançada. A parte que lhes cabia, fizeram muito bem. Até neste aspecto a expressão popular é verdadeira, não, Clarissa? Sim, meu jovem amigo. Se eu captei bem, é esta. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aliás, esta máxima foi muito bem utilizada pelo codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 25, Buscai e achareis. Inspiradíssimo, Allan Kardec coloca abaixo da frase mencionada o ensinamento do Cristo com o qual eu particularmente mais me identifico em relação à bondade divina. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis. Batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedem. Parabéns, Clemente.
Vejo que você vem se aplicando nos estudos do Evangelho. Obrigado. Tendo Giuseppe como instrutor do meu grupo, só não aprende quem é muito resistente, para não dizer teimoso mesmo, respondeu Clemente, fazendo todos sorrirem. Capítulo 6. Assistência fraterna. Pessoal, falar sobre os ensinos de Jesus é buscar o exercício da autoiluminação, a começar pelas próprias palavras. Mas o dever nos chama. Vamos a caminho? Perguntou Clarissa. Imediatamente responderam todos em uníssono. Clarissa, espírito de maior elevação, seria a responsável pela assistência aos dois grupos familiares, na tentativa de reverter os quadros dolorosos, que terminariam por atrair entidades inconscientes e mesmo aquelas que possuíam interesse em tirar proveito deste momento delicado, estimulando os reencarnados tendenciosos a reviverem situações que por vezes lutavam desesperadamente para conter. Como exemplo, um irmão que tenha sido dependente químico em existência anterior, conforme o aprofundamento da necessidade de uso da substância que utilizava, pode em momentos de dor ou desespero receber sugestões de entidades vampirescas para consumir novamente o produto, crendo falsamente que desta forma irá aliviar a dor que momentaneamente o dilacera. É o desejo de anestesia que gera o retorno à dependência. Caio, com o seu comportamento algo agressivo, era, entre outros, o mais fragilizado diante das circunstâncias, cuja administração escapava-lhe das mãos, e que não tinham solução imediata, o que se agravava por seu estilo ansioso. Inspirações desequilibradas com o objetivo de levá-lo ao maior consumo de álcool, que já ocupava certo lugar de importância em sua vida, eram recebidas intensamente. O jovem amigo de Júnior recusava o calor da região na qual se localizava a cidade, no centro do estado de São Paulo, como desculpa para seu alto consumo diário de cerveja. Aliado ao fato de estar em plena juventude, deveria aproveitar a vida ao máximo, conforme costumava repetir. Na dimensão espiritual, este comportamento era condição propícia para o vampirismo aos poucos se acentuar, dando gradativamente maiores chances de controle para as entidades que procuravam sua companhia. Os desencarnados mais astutos apostavam em Caio como um investimento promissor, atrás do álcool. Aos poucos, surgiriam companhias que buscavam estimular o uso de outras substâncias e também de comportamentos inadequados, de desrespeito a si próprio e ao semelhante. As entidades amigas, sob coordenação de Clarissa, chegaram rapidamente ao restaurante, onde estavam reunidos os familiares e alguns amigos mais íntimos dos recém-desencarnados, depois da realização do funeral. Encontraram Jeremias, que acompanhava seu tutelado, e o saudaram. Boa noite, Jeremias. Clarissa, amigos, sejam bem-vindos. Em seguida a apresentação de Clemente para o amigo espiritual de Caio, a mentora perguntou: como está a situação? Infelizmente, nossos irmãos obedecem aos parâmetros daqueles que não valorizam a realidade da vida, experienciando a religiosidade de aparência. Em outras palavras, muito próximos do desespero. Júnior está muito abalado. Caio, por sua vez, revoltadíssimo, e sua mãe, Isolina, à base de fortes calmantes. Quem se mostra um pouco mais acessível é Lili. Bem, Jeremias, vamos ver o que podemos fazer em favor do grupo, buscando confortá-los através da genitora do Júnior. Clarissa, elevando seus pensamentos em sentida prece ao Criador, sendo acompanhada pelos demais, iniciou a emissão de energias em tons de rosa com nuances prateadas, que fluíam de seu centro cardíaco, envolvendo Lili suave e docemente em amor e paz. Grande parte dessas energias se fixou no centro coronário da encarnada. Em seguida, Clarissa passou para a fase de inspiração, que, apesar das dificuldades reinantes, Lili transmitiu dentro de suas limitadas possibilidades. Meus queridos, não podemos nos deixar abater diante desta nova situação que se apresenta. Roberto e Álvaro, contando com a colaboração de todos nós,
dos funcionários, amigos e clientes, construíram e mantiveram a chama acesa de seus sonhos, que para concretizarem-se necessitaram de esforço constante. Quantas noites passaram, por vezes sem pregar os olhos, trabalhando duro para manter esta empresa funcionando. Não podemos, apesar do duro golpe sofrido, permitir que a dor se transforme em desânimo e colocar tudo a perder. É urgente que levantemos nossas cabeças, confiemos em Deus e façamos o melhor. Após breve pausa, ela prosseguiu. Sei que não teremos condições de retornar às nossas atividades imediatamente, mas proponho reabrirmos nossas portas no máximo em 2 dias. Não deixaremos que o sonho dos nossos amados se perca em um pesadelo de sofrimento doentio. Todos estão de acordo? Os presentes responderam com um sim um pouco vacilante, contudo, estavam se colocando a postos para retomarem a saudável atividade do trabalho. Neste instante, a emoção tomou conta mais uma vez da interlocutora de Clarissa, interrompendo a comunicação. A mentora, virando-se para os amigos, completou. Bem, o esforço inicial de motivação foi razoavelmente completado. Vamos nos preparar para as etapas seguintes, que provavelmente trarão grandiosos desafios. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 7. Prece. Medicina preventiva. O jovem aprendiz, querendo recolher mais algumas lições, aproximou-se de Clarissa, perguntando. Tinha certeza absoluta de que encontraríamos entidades envolvidas com algumas pessoas que estão presentemente reencarnadas. Todavia, não é o caso. Existe alguma razão para que isso não esteja ocorrendo? Muito boa sua observação, Clemente. Aprimore sua análise e verifique a aura de alguns dos presentes neste ambiente. Clemente, concentrando-se mais adequadamente por alguns instantes, retornou informando. Noto que, entre os amigos e parentes dos familiares envolvidos diretamente no drama, as emanações energéticas têm potencialidade diferenciada. Emitem luminosidade e densidade mais sutilizada, dando características de ligação com esferas elevadas. Por que isso ocorre? Trata-se de recurso promovido pela prece sincera. Essas pessoas que apresentam a diferenciação áurica observada, independente de suas convicções religiosas, estão na grande maioria do tempo em oração pelas famílias e pelos recém-desencarnados, favorecendo com esta postura o afastamento de entidades desequilibradas, ao mesmo tempo em que influenciam positivamente os pensamentos dos familiares diretamente envolvidos com os últimos acontecimentos. Podemos ainda acrescentar mais. Mas, Clarissa? Sim. As orações que fazem em favor de Roberto e Álvaro são energias poderosíssimas enviadas em direção à instituição onde se encontram para o atendimento necessário e são transferidas para eles como lenitivo, medicação e consolo. Os técnicos responsáveis pela assistência dosam estas energias, na medida do necessário, para cada paciente, promovendo melhorias incalculáveis. Além de proporcionarem os benefícios aos assistidos, aqueles que oram são os primeiros a serem envolvidos nas vibrações que emitem, correto? Muito bem, meu jovem amigo. Logo, essas energias operam não somente o bem-estar para a mente que ora, mas também as transferem para o perispírito e deste para o corpo físico, em forma de prevenção ou alívio de enfermidades, sejam elas de que natureza for, físicas ou espirituais. Estes itens que mencionei são apenas alguns poucos aspectos do benefício da prece. Foi exatamente por isso que Jesus recomendou que vigiássemos e orássemos. Orientou sobre a necessidade da vigilância de nossos pensamentos e da oração para o fortalecimento da criatura, diante de provas ou expiações, acrescentando ainda o direcionamento para os objetivos mais elevados do espírito, esteja ele em que dimensão estiver. Quando nos conscientizarmos de que a prece é o veículo que proporciona felicidade, bem-estar e equilíbrio, ligando-nos diretamente ao Criador, amaremos mais e odiaremos menos.
Enquanto não valorizarmos esse recurso de conexão com a nossa realidade espiritual e com as mentes mais elevadas, continuaremos a viver ao sabor das ondas, sem direcionamento. Para que não continuássemos como naus sem rumo, Jesus trouxe o seu Evangelho Redentor, não deixando de destacar em seus ensinos, durante sua passagem pelo planeta, o valor da prece em nossas vidas. Clarissa, então, podemos entender que os irmãos que vivem em desequilíbrio não retornarão ao convívio daqueles que os atraem? Clemente, o esforço é individual. Não nos esqueçamos de que semelhante atrai semelhante. Se as energias superiores não forem mantidas no ambiente pelos pensamentos equilibrados dos familiares de Roberto e Álvaro, irmãos psiquicamente enfermos ou voltados para interesses imediatistas, verdadeiros companheiros da desarmonia, retornarão ao convívio daqueles que os atraem. O processo não é mágico e tampouco injusto. A liberdade de escolha das companhias passa diretamente pelo nosso comportamento mental. Podemos fazer uma simples analogia. Quando limpamos a casa onde residimos, não basta que o seja uma única vez. Portanto, a manutenção é um imperativo, sendo a única maneira para nos defendermos dos elementos patogênicos que podem prejudicar a saúde, não é mesmo? Sim, Clarissa, sem dúvida. Então, qual seria a diferença com a nossa casa mental? Entendo. Realmente nenhuma. A prece não somente é ligação ao socorro, mas acima de tudo manutenção preventiva, ou melhor, medicina preventiva para o espírito, finalizou Clarissa. Capítulo 8. Laços vibratórios. Muito bem, Clemente. Agora tenho que retornar para minhas atividades em nossa instituição. Deixarei você a cargo de Alzira e Jeremias, para que possa acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Espero que seja bastante proveitoso este período para seu desenvolvimento e pesquisas. Com certeza, Clarissa. Muito obrigado pela oportunidade. A mentora se despediu de todos com um abraço fraterno, envolvendo cada um dos trabalhadores em vibrações de sustentação e respeito. Tão logo Clarissa partiu, Clemente, ansioso por novas lições, questionou. Jeremias, Alzira, quais serão os nossos próximos passos? Esta noite, visitaremos alguns dos clientes mais assíduos do restaurante, durante o desprendimento patrocinado pelo sono reparador, elevando não só o estímulo de suas presenças, mas também para que sugiram a seus amigos e familiares que frequentem o local, respondeu Jeremias. Com isso o faturamento irá aumentar, não? Voltou a perguntar o aprendiz. Este não é o ponto mais importante, se bem que necessário, para fazer frente às despesas emergenciais e inesperadas, que consumiram quase a totalidade dos recursos das famílias. As receitas alcançadas com o restaurante são suficientes para manter o negócio funcionando e arcar com os custos regulares dos seus sócios e dependentes. Porém, o que mais importa neste período será o aumento das atividades em si, conforme já explanado por nossa mentora. Nosso Pai supre nossas necessidades em todos os sentidos, quando nos dispomos a seguir o caminho do bem. O trabalhador sempre será digno do seu salário, conforme sabemos. Isto é verdade, Jeremias, contentou-se Clemente. Vamos aproveitar esse período em que os nossos irmãos estão reunidos para aplicar-lhes recursos fluidoterápicos, aumentando-lhes o ânimo diante dos desafios que os aguardam. Em seguida, faremos as visitas programadas. Realizadas as operações magnéticas, nossos companheiros foram em direção aos lares previamente relacionados. Clemente, demonstrando curiosidade, adiantou-se. Como saberemos quem visitar? Foi Alzira que gentilmente tomou a frente para atender o jovem aprendiz. Tudo se relaciona no universo, meu querido amigo. Estamos todos ligados pelo amor de Deus. As pessoas que mais se importam com os irmãos a quem estamos atendendo criam laços vibratórios fraternos, que são no final os direcionadores para o nosso trabalho.
São como satélites enviando sinais para o GPS. Brincou Clemente. Feliz comparação, Clemente. Apesar de a instituição a que estamos filiados possuir os recursos de informação necessários, no caso em questão, as emissões magnéticas de nossos irmãos irão nos direcionar facilmente. Basta que nos concentremos na tarefa e receberemos os influxos gerados pelas mentes que se interessam pelo bem das famílias de Roberto e Álvaro. Simples assim. Em seus estudos atuais, você já analisou as questões relativas à obsessão, quando se trata da localização pelos assim chamados algozes em busca de suas vítimas, não? Sim, Alzira. Através da sintonia existente. Padrão vibratório. Perfeito. Se funciona desta forma com irmãos em desequilíbrio, que dizer quando estamos orientados para o bem? O amor abre os canais de comunicação entre todas as mentes existentes no universo. Quando emitimos um bom pensamento em favor de alguém, por vezes, não supomos o seu alcance. O mal é limitado, mas o bem se insere no seio do Senhor e irradia-se de maneira exponencial. Quanto poderíamos nos poupar de dissabores se prestássemos mais atenção em nós mesmos, não, Alzira? Por isso o ensinamento sempre atual do Cristo, anotado por Mateus em 5.27 e 28. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Atualíssimo, Alzira. Jesus ensina sobre a força do pensamento em cada um de nós, tanto para o bem quanto para o mal. Incrível que o Mestre já demonstrava essas nossas possibilidades há mais de 2000 anos, e muitos de nós, até hoje, não atentamos para uma verdade tão simples. Capítulo 9. Bandeirantes da realidade espiritual. Os mentores de Júnior e Caio, acompanhados por Clemente, se dirigiram para a primeira visita. Tratava-se de um dos melhores amigos dos recém-desencarnados. Durante o trajeto para a residência escolhida, Alzira esclareceu o jovem estudante. Encontraremos o nosso irmão Astolfo, companheiro de longa data, filiado também à nossa instituição. Apesar de a religião que professa na atual existência ser mais conservadora, não aceitando a comunicabilidade dos espíritos, o conceito de reencarnação e outras realidades da vida, nosso irmão dispõe de lucidez absoluta quando está em desdobramento. Mas estes aspectos dogmáticos não influenciam de maneira contrária em sua disposição quando no estado de vigília. Importante a sua observação, Clemente. Não necessariamente. Muitos dos irmãos que reencarnam no seio de outras religiões possuem conhecimento suficiente e aceitação da realidade espiritual pela experiência e, como as consequências do processo reencarnacionista atuam na melhoria do ser, eles tornam-se verdadeiros faróis, renovando gradativamente a mentalidade dos companheiros mais arraigados no dogmatismo. Não o fazem por imposição. Simplesmente são os bandeirantes das realidades espirituais. Eles vão aos poucos clareando os ensinamentos do Evangelho, que, por vezes, muitas criaturas arraigadas à letra vêm sem enxergar. Neste quesito, atuou Jesus também, não, Alzira? Sim, Clemente. O Mestre não impôs a boa nova a ninguém, no entanto, plantou a semente, que iria gradativamente germinar, por ser uma verdade divina da qual não viveremos afastados eternamente, porque faz parte da nossa natureza. Chega um determinado momento em que a verdade existente no Evangelho ocupa em definitivo o espaço que lhe cabe em nossos corações, certo, Alzira? Ocupa o nosso coração todo, Clemente. Os ensinos de Jesus são aplicáveis em qualquer dimensão em que nos encontremos, pois antes de ser religião é a espiritualização do ser. Ligação da criatura consigo mesmo e com o Criador. O Evangelho é definitivo e não passageiro em nós e será, um dia, o balizador de todas as nossas ações. Em qualquer terreno teremos a aplicação do Evangelho. Por que não, meu amigo?
A moral e o amor não têm lugar específico para serem aplicados. Quem ama, não traz em seu íntimo qualquer disposição para fazer diferenças. Quem assim age ainda está no terreno do exercício, necessitando maior esforço para consolidar a faculdade de amar. Poderíamos estender estes conceitos para relações de qualquer natureza. Comerciais, por exemplo. Naturalmente que sim. Todas as propostas ofertadas pelo Criador não são limitadas. Tudo é aprendizado e oportunidade para amar. Quem ama respeita, logo, é justo em tudo aquilo que se propõe a realizar. Faz sentido. Um dia, ninguém irá sequer pensar em tirar proveito ou beneficiar-se do prejuízo de outrem, não é, Alzira? Esse comportamento, Clemente, demonstra ainda a necessidade de evolução do espírito. Se aquele que busca tirar vantagem soubesse o preço a pagar quando do despertar de sua consciência, preferiria estar na posição de perdedor. Concordo plenamente, Alzira, porque no final colheremos o fruto de nossa semeadura. No entanto, enquanto vivermos ilusoriamente, fugindo de nossa realidade íntima, buscaremos sempre alguém para responsabilizar pela nossa desdita. Somente a terapia sagrada do Senhor, conhecida por tempo, nos despertará de nossa inconsciência, e aí, já exauridos pela dor, buscaremos, pela liberdade de escolha, a luz do amor em nós, em nossa divindade. Dessa forma, Clemente, o Senhor, que nos ama indistintamente, nos oferece recursos em tempo integral, seja através das situações ou das pessoas que cruzam os nossos caminhos. Aí entram também os mencionados bandeirantes, não, Alzira? Que poderá ser qualquer um de nós, bastando, para isso, que nos candidatemos ao exercício pleno do amor ao semelhante. Capítulo 10. Educação como prova de amor. Jeremias, Alzira, meus amigos. Que bom revê-los. Astolfo. Alegria nossa, retribuíram os mentores. Este é o nosso irmão Clemente, que está estagiando conosco, participando de atividades de campo como parte do programa de seu curso. Clemente, seja bem-vindo. Obrigado, Senhor. Sem as formalidades do Senhor, Clemente, estou à disposição. Jeremias, adiantando-se, expôs as solicitações de Clarissa, para o reforço necessário aos familiares de Roberto e Álvaro através da terapia do trabalho. Astolfo ouviu atentamente. Em seguida, disse: a estratégia como sempre é simples, mas eficaz, sem dúvida. Regularmente, faço minhas visitas noturnas aos amigos recém-desencanados, incluindo seus familiares. Confesso que o mero formalismo em religião, desprezando seu real sentido espiritual, me preocupa, principalmente, Jeremias, quando se trata de seu pupilo e suas companhias. É verdade, Astolfo. Tenho atuado inspirando-lhe ideias de renovação e manutenção de seus compromissos reencarnatórios, porém, com uma dose mínima de sucesso. Suas tendências em querer levar vantagem em tudo, desprezando valores morais, poderão conduzi-lo outra vez à bancarrota. É lamentável constatar que seus interesses convergem para o terreno das facilidades, com total desprezo pelo respeito ao semelhante, podendo inclusive comprometer seu relacionamento com o Júnior. Utilizando-me de uma expressão comum, Jeremias, a falta das rédeas mais curtas no período educativo, por parte dos pais, permitiu essa liberdade exagerada que o garoto vive. Recordo-me que fui seu intermediário inúmeras vezes em conversas com o Álvaro, quando no estado de vigília, informando que liberdade demais, para quem não tem maturidade espiritual, causa danos de difícil reparação. Sim, infelizmente, Astolfo. Peço sua permissão por um instante para responder às dúvidas de Clemente. O jovem, que ouvia atentamente, ficou boquiaberto quando o mentor dirigindo-se a ele esclareceu. Foi exatamente isso que você ouviu, meu amigo. Algumas vezes utilizei-me da boa vontade do nobre companheiro Astolfo,
Em processo inspirativo, visando despertar Álvaro para que em sua metodologia educacional fossem colocados maiores limites ao filho. Caio, via de regra, fazia o que bem entendia no período em que a educação dos pais possui influência preponderante. Até mais ou menos os 7 anos, não, Jeremias? Perguntou Clemente. Exato. Claro que, depois desse período, o acompanhamento dos pais ou responsáveis deverá ter continuidade, porém, o garoto não era coibido em coisa alguma, tornando-se uma criança birrenta e desrespeitosa para com todos, pais, familiares e amigos. Não estou dizendo que a educação deva ser castradora, mas, sim, obedecer a aspectos do bom senso, preparando a criança para a vida, que nem sempre realiza nossos desejos. Identificando desde cedo as tendências negativas de nossos pequenos, precisamos auxiliá-los mostrando o caminho correto, muitas vezes dizendo não. Que seu sim seja sim, e o não seja não, como é ensinado por Jesus, correto, Jeremias. Perfeito, Clemente. Sem essa postura, perde-se a sagrada oportunidade de colocar as coisas em seu devido lugar. Aceitar todas as exigências dos filhos não é demonstração de amor para com eles, e sim educá-los para o respeito a si mesmos e aos semelhantes. Esta é a maior prova de amor que podemos ofertar, incluindo iniciá-los na religião professada pelos pais, não como imposição, mas com direcionamento. O espírito sem evangelho é o mesmo que o barco sem uma bússola para orientar o caminho. Bem, retornemos ao ponto de nossas solicitações com o irmão Astolfo. Jeremias, Alzira, vocês podem contar com a minha participação integral nesta tarefa. Não vou estimular ideais consumistas, mas solicitar aos amigos e frequentadores do restaurante que o visitem com maior regularidade, para apoiar os familiares de Roberto e Álvaro nestes momentos tão difíceis para os seus corações. Somos extremamente gratos a você, meu irmão. Que o Senhor abençoe o seu esforço, agradeceu a mentora. Obrigado, Alzira. Você sabe que para mim é uma honra servir. Bem, com a sua licença, Astolfo, precisamos dar continuidade a nossas visitas, completou Alzira. Meus amigos, como disse inicialmente, estou à disposição, voltem quando quiserem. Por favor, transmitam as minhas recomendações à nossa irmã Clarice e ao nosso mentor, o Sr. Giuseppe. Serão dadas, Astolfo. Fique na paz de Jesus. Capítulo 11. Atitudes constrangedoras. O serviço prosseguiu noite adentro, com o trio buscando estimular os amigos encanados para o trabalho de sustentação aos familiares de Roberto e Álvaro. Com as atividades encerradas, Jeremias sugeriu uma breve visita ao seu pupilo antes de retornarem à instituição assistencial. Ao chegarem à residência de Caio, por volta das 8 horas da manhã, encontraram-no nos fundos do quintal, fumando um cigarro de maconha. Clemente foi quem mais se impressionou ao ver a cena, não só pela maneira sôfrega com que o jovem fumava seu baseado, mas pela trupe que se encontrava ao seu lado, participando do evento. Um deles, que parecia comandar o grupo, de aspecto asqueroso, era quem mais tirava proveito, consumindo a maior quantidade das energias inerentes ao produto. A entidade estava praticamente colada ao rapaz, dando a impressão em determinados instantes de que fumavam juntos, em um processo de vampirismo degradante. Nessa simbiose horrível, Caio envolvia e ao mesmo tempo era envolvido pelo desencanado. Os demais espíritos tentavam aspirar o que sobrava, com grande dificuldade, o que promovia um ridículo jogo de empurra-empurra entre eles. Por estarem em densidade perispirítica muito acentuada, não registravam a presença dos mentores e do jovem estudante. Caio, que preparara um cigarro de pequeno tamanho, já alterado pelo consumo da droga, crendo estar conversando consigo mesmo, disse: Esta erva não é de boa qualidade, parece palha. Vou precisar enrolar outro fino, para ficar bem.
Estava na verdade recebendo ordens diretas da entidade espiritual, que naquele instante praticamente comandava a vontade do jovem. O efeito da droga era diminuído com a divisão entre o fumante e os demais vampiros. Clemente, dirigindo-se a Jeremias, perguntou: podemos fazer alguma coisa para amenizar os danos ou parar esta situação desagradável? Podemos e iremos fazer. Para isso, necessitamos adensar o nosso corpo espiritual, para sermos notados e podermos atuar diretamente neste quadro repulsivo. Ao nos ver, estes pobres irmãos poderão querer nos agredir? É possível, mas estaremos preparados para qualquer surpresa, Clemente. No serviço do bem, tomamos as devidas precauções. Não podemos temer o mal, para que não nos acomodemos diante do problema, permitindo que o erro ganhe maior expressão. Enquanto cuido diretamente de Caio, você poderá auxiliar Alzira a afastar momentaneamente as entidades que envolvem o meu protegido. Assim que os três foram vistos pelo grupo obsessor, iniciou-se uma verdadeira confusão. Alguns espíritos recuaram ao ver que o trio literalmente tomava forma diante deles. Uma das entidades, a mais impressionada, gritou: fantasmas! Fantasmas! Aquele que se postava como chefe não se impressionou e gritou: cale-se, seu idiota! Não são fantasmas. Devem ser os conhecidos do nosso amiguinho. Não há o que temer. Alzira adiantou-se elevando seu pensamento em prece, solicitando a proteção de Jesus para que o atendimento fosse realizado. Imediatamente, luzes do alto envolveram os três amigos, criando verdadeiras cercas eletromagnéticas, afastando e ao mesmo tempo não permitindo a reaproximação dos infelizes irmãos, que, entre o temor e a revolta, dirigiam impropérios para os mentores. Clemente olhou para Alzira e foi atendido antes de expressar a sua indignação. Não entre na mesma vibração deles, meu amigo. Esses nossos irmãos estão enfermos e a maneira como se expressam demonstra a profunda revolta que carregam em seus corações. Precisarão de longo tempo para que a terapia do Evangelho surta efeito e amenize as suas dores. A indignação de nossa parte somente irá fortalecer ainda mais o quadro desequilibrado. Mantenhamos-nos em prece, para que a sustentação do nosso despretensioso trabalho não sofra. Sim, Alzira. Obrigado pela orientação. Enquanto a turma mantinha-se à distância, Jeremias, aproximando-se de Caio e utilizando de pequena porção de ectoplasma que era emitido pelo seu pupilo, promoveu um movimento brusco nas mãos do rapaz, que iniciava o preparo do baseado, fazendo com que a erva toda caísse e se espalhasse pelo chão. Caio, já bastante alterado pelo consumo da droga e irritado consigo mesmo, esbravejou: droga! Perdi a erva que me restava. Maldição! Jeremias, aproveitando-se de sua indignação, imprimiu energias no centro de força gástrico do rapaz, com movimentos rápidos e circulares. Imediatamente, Caio sentiu um enjoo acentuado e novamente disse para si mesmo: fumar de estômago vazio parece que me fez mal. Hoje realmente não é o meu dia. Bem, vou para o restaurante, antes que mais alguma coisa me aconteça. Que coisa! Jeremias aproveitou-se dos efeitos que a droga produz no cérebro do usuário, ao influenciar em sua organização perispirítica e abrir o canal das percepções extrasensoriais, via de regra para imagens e quadros desequilibrantes, pelo padrão vibratório característico desses produtos e atuou no centro de força coronário e frontal de Caio, para ampliar-lhe a clarividência. Apresentando-se diante do jovem, recomendou: Caio, preste atenção naquilo que você semeia em sua vida. Padrões felizes ou infelizes são plantio de responsabilidade de cada um. Analise suas atitudes para que o arrependimento não seja tardio. O rapaz, diante do inesperado, disse em voz alta: cara, essa erva é muito louca. Estou vendo coisas. Que maluquice! Assustado, retirou-se rapidamente do local.
Capítulo 12. Intervenção oportuna. Vejam, o nosso canudo está indo embora. Vamos segui-lo, ordenou a entidade que comandava o bando. Jeremias interveio imediatamente. Alto lá. Hoje ninguém irá acompanhar o Caio. E quem irá nos impedir? Você, retrucou o chefe, gargalhando estridentemente. Não tenho esta pretensão de agir sozinho. Serão impedidos pelo amor do Pai, através das vibrações que cercam o jovem neste instante. Caso tentem a aproximação, serão repelidos imediatamente. Querem saber, seus metidos a santos? Não precisamos entrar em confronto com vocês, porque no final seu protegidinho acabará nos atraindo novamente. Aquilo lá não é flor que se cheire, ou melhor, é canudo que utilizamos para cheirar. Ha ha ha. Virando-se para a turma que o acompanhava e que ria de forma inconsequente, fazendo um ridículo coro desequilibrado, gritou: Vamos embora. Deixem os santinhos protetores ficarem com aquele pretensioso por algumas horas. De uma maneira ou de outra, voltaremos a comandar o trouxa. Assim que se retiraram, promovendo verdadeira algazarra, Clemente dirigiu um olhar interrogativo para os mentores. Foi prontamente atendido por Alzira. As suas dúvidas poderão ser esclarecidas agora, meu jovem. Inicialmente, não atentamos contra a liberdade de Caio, quando impedimos que ele continuasse consumindo o produto de seu interesse, com os acompanhantes de sua escolha. Você se refere ao fato de Jeremias ter promovido a intervenção direta, fazendo com que a droga que restava fosse perdida. Sim, e também a questão das companhias. Quando estamos diante de um enfermo e temos a medicação para aliviar-lhe a dor, o que seria mais racional? Ministrar-lhe o lenitivo, Alzira. Muito bem. As cenas que se desdobraram diante de nós poderiam ser minimizadas por nossa atuação solidária? Creio que sim. Mas, e o livre-arbítrio? Tinha certeza de que você chegaria a este ponto. O que faz o cirurgião diante do acidentado, Clemente? Demonstra preocupação com os incômodos a que o paciente irá se submeter durante o procedimento médico ou simplesmente atua para salvar-lhe a vida ou amenizar-lhe a dor? Livre-arbítrio pleno é para quem possui consciência de si mesmo, conhecendo-se e atuando conforme a ética ensinada por Jesus em seu Evangelho, ou seja, liberdade total é para quem possui maturidade espiritual. Faz sentido. Tenho mais uma pergunta, posso? Deve, meu amigo. Pelas minhas observações, Caio saiu envolvido pelas vibrações superiores que foram emanadas do alto, associadas às nossas energias magnéticas. Contudo, sabemos que a manutenção dessas energias tem relação direta com a atitude mental do indivíduo. Em questão de minutos, ele retornará ao seu padrão convencional, atraindo as entidades que se afinam com as suas atitudes. O que irá mudar? No que efetivamente nós contribuímos. Clemente, conforme sabemos, toda ação é geradora de uma reação. Nas questões relativas ao bem, nada, absolutamente nada é desperdiçado. Após os efeitos nocivos da droga que utilizou, as impressões registradas por Caio, através da intervenção do nosso irmão Jeremias, atuarão de maneira positiva, fazendo que ele medite um pouco sobre o ocorrido. Isso poderá, ao longo do tempo, reduzir a ânsia pelo consumo da droga e do álcool, alterando seu comportamento para melhor. Claro que, no final, a responsabilidade direta é dele, assim como a escolha do caminho e o tempo que será dispensado para trilhá-lo. Recordemos Jesus. O Mestre não encontrou resistência da grande maioria em relação ao seu Evangelho. E como, Alzira? No entanto, ele deixou de nos trazer a salvação pelo autoconhecimento por sermos ainda rebeldes à solidariedade e ao amor por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. De forma alguma. Então, como poderemos deixar um irmão que sofre na enfermidade da ignorância continuar no processo da dor, tendo o remédio do amor em nossas mãos? Isto seria a falta de caridade, Alzira.
Parece-me que você entendeu, não? Sem dúvida. O fato de oferecermos um simples pedaço de pão ao faminto não significa que teremos resolvido a questão em definitivo de sua carência, porém, sua necessidade será pelo menos minimizada naquele instante, podendo desta forma ampliar-se seu discernimento. Isso o valoriza como ser humano, pois lhe oferta a possibilidade do raciocínio um tanto mais lúcido, coisa que o desespero da fome impede. Oferecemos a possibilidade da dignidade, como o Filho de Deus que é, como todos nós. Excelente, Clemente. Analogia simples e lógica, comemoraram Alzira e Jeremias. Sou grato aos professores que estão me orientando em meu estágio, completou Clemente. Alzira e Jeremias, dentro de humildade sincera, responderam ao mesmo tempo. Nem tanto, Clemente, nem tanto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 13. Fascínio. Os contatos entre Júnior e Luciana, muito mais por insistência dele, intensificaram-se após as exéquias de Roberto. A jovem retornaria, nos dias seguintes, de suas férias na Europa, que fizera em companhia dos familiares, e isto seria um alívio para o rapaz. Sem dúvida, seria um ponto de apoio importante em instantes tão difíceis como era a partida inesperada e traumática de seu pai para o plano espiritual. Luciana não estava tão motivada com o relacionamento como se mostrava Júnior. Moça mais experiente, já havia namorado outros rapazes, às vezes, somente pelo sabor das emoções passageiras. Muito diferente de Júnior, que era imaturo com as emoções patrocinadas pela paixão, embalando os sonhos um tanto infantis e sem muito sentido. A moça demonstrara a princípio certo interesse, até mesmo por curiosidade, todavia, a distância que separava os dois jovens era gigantesca, não só em formação, mas, sobretudo, nos valores tradicionais da família da moça. O preconceito com pessoas de nível social inferior ao do seu pai e dos demais membros de seu círculo social eram devidamente disfarçados, mas os pais de Luciana queriam para a filha um casamento de interesse, com gente de influência. A felicidade conjugal seria conquistada com o passar do tempo, no convivência com o futuro marido. O mais importante era a manutenção do status. O grupo espiritual ao qual a jovem pertencia estava vibratoriamente de acordo com esses valores. Tratava-se de espíritos que insistiam em manter a fome de poder e posição social ao longo de várias reencarnações. O fascínio pelo reconhecimento público por vezes atua como uma auto-obsessão, em condição análoga à hipnose, em que o magnetismo do próprio espírito, esteja ele na dimensão em que estiver, neutraliza de tal forma o bom senso, que leva o indivíduo aos mais sérios comprometimentos. Somam-se a isso as companhias que são atraídas por interesses semelhantes, aprofundando a patologia. O fascinado é um doente, com dificuldades extremas de reconciliação com a sua realidade espiritual, de origem divina, logo, boa na essência. Vivendo distante do amor, que se constitui em alimento para o espírito, o paciente da fascinação vive, seja no plano físico ou espiritual, o deslumbramento de si mesmo, tal qual a figura mitológica de Narciso. Para o retorno à sua real identidade interior, reencarnações e experiências dolorosas o aguardam, onde seus acompanhantes continuarão envolvidos na trama, até que se conscientizem de sua verdadeira origem, que é a espiritual. No grupo ao que Luciana pertencia, ela era quem dava menos importância ao sobrenome e à posição social. Entretanto, espírito ainda frágil, como todos nós, a influência dos demais componentes estimulava fortemente para que o trabalho de reformulação fosse postergado. Ela havia preparado conscientemente suas provas neste quesito, mas as facilidades da vida, apresentadas pelo dinheiro farto e o reconhecimento da sociedade, sendo aliados de sua inteligência e beleza física, novamente dominavam suas propostas como espírito imortal. Hoje,
O bom senso e o interesse no gerenciamento do poder em favor da comunidade ainda são atributos de poucos, sendo reservadas para o tempo e a evolução do espírito as mudanças necessárias. A realidade de que somos fruto, ao sairmos simples e ignorantes, retornaremos um dia, com a sabedoria e o amor solidificados em nós, do Criador saímos e para Ele retornaremos, individualizados e centrados em um só foco. Amar ao próximo como a nós mesmos, conforme o segundo e mais importante mandamento, sintetizado por Jesus. Capítulo 14. Postura desrespeitosa. Alguns dias após o retorno de Luciana, em uma segunda-feira, a jovem, querendo surpreender o namorado, resolveu visitá-lo no restaurante. Júnior estava fora, encarregado das compras para o abastecimento dos produtos frescos que seriam utilizados durante a semana. Quem a recebeu foi Caio. Ao vê-la, encantou-se com a beleza escultural da moça. Sendo ele um espírito com desvios acentuados da sexualidade, deixou-se dominar pelas sensações lascivas, olhando para Luciana como o predador que analisa a presa. Tão logo se apresentou a jovem, com seu estilo galanteador ele passou a insinuar-se. Possui um magnetismo envolvente, herança de outras existências, conquistado pelo exercício constante na busca pela satisfação sexual primitiva. Exercia sobre mentes desprevenidas um assédio hipnotizante, muito próximo dos assim chamados magos do passado, que se utilizavam do magnetismo desenvolvendo técnicas para enganar pessoas honestas, mas imprevidentes. Desrespeitando a ausência do amigo, Caio se desdobrou em gentilezas, exercendo todo o seu carisma. Luciana, por sua vez, não tendo grandes expectativas em seu relacionamento com Júnior, desejava usufruir de sua juventude de forma emocionante, intensa, sem responsabilidades. Tocada pela afinidade vibratória que encontrara em Caio, deixou-se rapidamente envolver pelo cortejador. Caio, em sua mente irresponsável e doentia, acreditava que demonstraria ao amigo, e agora sócio direto no empreendimento, que lhe daria as cartas. Júnior deveria se contentar em obedecer às suas ordens, como sempre acontecera desde a infância, quando partilhavam jogos e brincadeiras. Caio mantinha tendências com resquícios do mando, crendo que a maioria das pessoas nascia para ser solenemente dirigida, por tratar-se de criaturas apáticas, sem inteligência e condições de usufruírem os prazeres que a vida poderia proporcionar. Para ele, Júnior encaixava-se exatamente neste perfil. Enquanto mantinha sua conversa com Luciana, interiormente se questionava: o que poderia querer esta beldade, cheia de energia, exalando sensualidade, com Júnior, que é um pacato por natureza? Com pensamentos a que faltavam as noções mínimas do respeito, principalmente na ausência do amigo, nem sequer notou que Júnior entrara no restaurante. Ao ver Luciana e Caio aos risos, Júnior buscou disfarçar sua indignação, dizendo: pelo que vejo vocês já se conheceram e se tornaram amigos rapidamente, não? A jovem, surpresa e algo aturdida, respondeu: querido, esperávamos por você. Que alegria revê-lo. Trocaram um abraço e um beijo discretos, sob o olhar invejoso de Caio, um mestre na arte do cinismo, que, sem alterar-se com a observação do amigo, disse: você não acha que eu iria te decepcionar, deixando de ser uma companhia agradável para sua namorada na primeira visita que ela nos faz, não? Qual a impressão que ela teria do seu melhor amigo? Júnior não deu importância para as palavras de Caio, evitando qualquer gesto desagradável. Entre indignado e ciumento, querendo dar o troco, falou em tom de brincadeira: está bem, espertinho. A picupa está lotada, você poderia descarregá-la. Claro, amigão. Não vamos deixar Luciana sozinha, não é? Caio, espumando de raiva, mas, disfarçando ao máximo sua contrariedade, solicitou que um dos funcionários o auxiliasse no trabalho, enquanto dizia para si mesmo:
Esse cara me paga, me fazendo passar por otário na frente da namoradinha. Pensamentos lascivos, unidos ao comportamento inadequado de Caio, atraíam novamente a companhia das entidades desequilibradas, interessadas em suas aventuras infelizes. Apesar do auxílio de seu mentor, o poder de atração que exercia nos espíritos inconscientes ou voltados para os gozos imediatos era impressionante. Isto porque o mesmo magnetismo com que buscava envolver pessoas para os seus interesses funcionava como grande polo de atração também para os desencarnados. Jeremias tinha pleno conhecimento do problema, mas, acima de tudo e apesar de pequenas interferências, não podia desrespeitar o livre-arbítrio de seu protegido. No final, prevaleceria a lei de atração entre aqueles que se assemelham, cabendo aos mentores e amigos espirituais o recurso da prece, para que um dia a luz se fizesse na criatura e despertasse-a para a realidade da vida, que está sustentada no amor e no interesse direto do servir. Capítulo 15. O veneno da serpente. Júnior deixara-se envolver de maneira tão apaixonada e desgovernada, sem controle de suas emoções, que não percebeu que a visita de Luciana tinha um tom antes de cordialidade que de efetivo interesse no relacionamento. Para o jovem sonhador, a visita de Luciana representava a glória, a confirmação de seu interesse por ele. Entretanto, para a moça volúvel, os instantes na companhia do incauto rapaz, além de incensarem seu ego, eram apenas um deleite para o seu orgulho e vaidade. Não demorou muito para a jovem se despedir, apesar dos protestos de Júnior para que ficasse mais um pouco. A desculpa de Luciana foi a de não causar preocupação aos seus pais com a viagem empreendida, que, apesar da curta distância, oferecia maiores riscos em horário mais avançado.